Agora é hora de falar sobre saúde e nós vamos falar mais especificamente sobre saúde bucal. Mas antes eu quero fazer aqui uma pergunta, viu? Como é que tá o seu sorriso? Está sorrindo com segurança? Está satisfeito com o que está vendo aí no espelho, né? Especialmente em relação aos seus dentes? Se você está satisfeito aí, né? Tá tudo bem mesmo ou dá para melhorar um pouquinho mais? Pois é uma pergunta que muitas vezes cada um de nós, né, ao se deparar aí com a sua própria imagem, acaba realizando. E tem um grande aliado para quem quer transformar o sorriso, né, de uma forma rápida e sem ter que usar aparelho. São os alinhadores invisíveis. Você já ouviu falar sobre isso? Para a gente entender um pouco mais sobre este assunto, quem é especialista no assunto está aqui já no estúdio conosco, é o cirurgião dentista Lucas Prieto. Um bom dia, seja muito bem-vindo à CBN Campo Grande. Doutor, já começa falando aí pra gente, realmente dá para alinhar o sorriso sem o tradicional aparelho, aquele fixo? Bom dia. Bom dia, Karina. Um prazer estar aqui com vocês hoje. Realmente, né, as demandas das novas gerações atualmente por estética, ele trouxe mais como uma exigência, né, Aham, do mercado atual, você oferecer produtos que pudessem tratar, né, corrigir a posição dentária principalmente, sem você precisar daquelas, né, antigos aparelhos convencionais, metálicos, né, aham. que ainda são muito usados e têm, Sim. obviamente, suas indicações até hoje. Aham, Mas é um aliado, é uma opção a mais que as pessoas têm para estar buscando esse tipo de tratamento que aham. é tão importante, né? Em termos comparativos, né, quais são as situações em que, esse aparelho, esses alinhadores não é um aparelho, né, é um alinhador. Isso, ele é um alinhador termoplástico, é um Hã, material termoplástico, né? hã, E é uma sequência, na verdade. As pessoas, tá. quando olham, às vezes acham que é um produto único, mas na Aham. verdade é uma sequência de alinhadores que é feito através Ah, de um diagnóstico, né? De um escaneamento digital. A gente faz perfeito. todo esse planejamento do caso, do início até o fim, né? Então, com isso, a gente consegue fazer essa programação e a impressão desse produto que o paciente vai usando, né? Trocando de tempos em tempos, e Aham, você consegue um resultado tão bom quanto com o aparelho convencional, né? aham, Você perguntou sobre quais casos, talvez, aham. que a gente usa As um ou usa indicações, outro, as exato. indicações. A gente atualmente trabalha praticamente todos os casos com alinhadores, tá? Obviamente, tem movimentos a serem feitos no dente dos pacientes que são mais fáceis com aparelho fixo, tem alguns movimentos que são mais fáceis com aparelhos móveis, mas no geral a gente consegue sim entregar um bom resultado com todos os aparelhos. Doutor, bom, a gente já foi direto no assunto e fazendo essa comparação, né, porque realmente, tradicionalmente, as pessoas estão acostumadas com esse aparelho tradicional, que fica fixo, que machuca muitas vezes a boca, né. Mas explica mais o que é esse alinhador invisível. Certo, vamos lá. O tratamento convencional, ele tem realmente algumas dificuldades inerentes a ele. Quando a gente vai traçar um paralelo e fazer uma comparação entre um produto e outro, a gente obviamente tem vantagens e desvantagens, né? Se a gente for falar na vantagem estética, ela é muito clara, né? O paciente então praticamente não mostra que está usando o aparelho. Tem muitas pessoas que trabalham na mídia, que trabalham com o público, que acham que o aparelho convencional ele dá uma visão talvez um pouco adolescente para o Uhum. sorriso e querem perder um pouquinho daquilo, Sim. mostrar mais profissionalismo talvez no seu sorriso. Então, esse tempo de transformação do tratamento, que normalmente gira em torno de 1 ano e meio até 3 anos de tratamento, isso é o tratamento convencional, né? Você tirar essa imagem do paciente pode trazer alguns danos aí à sua vida profissional. Então, o alinhador ele tem essa vantagem estética, né? Muitas pessoas que buscam o tratamento com esse tipo de tratamento também, com esse tipo de sistema, são pessoas do esporte, né? Então, contatos, bola, luta Sim. marcial, né? Que são Que ainda se tiver impacto não vai machucar como um isso, aparelho na fixo. verdade ele traz até uma certa proteção, Olha né, porque só. ele tem uma distribuição do impacto, né, em Certo. todos os dentes, então, de acordo com um acidente, entre aspas, ou Claro. pode ser algo benéfico, né, você está tratando com um tipo de aparelho como esse, né. E tem uma vantagem também que poucas pessoas conhecem, que é o fator de que esse aparelho, como é uma sequência de Uhum, alinhadores que o paciente usa durante o uhum. tratamento, ele vai trocando isso ao longo do tempo. Essas trocas, depois que o paciente está adaptado ao tratamento, elas podem ser feitas inclusive em casa.
Então, o paciente não tem aquela necessidade de estar todo mês no dentista, como no aparelho convencional, fazer as Aham. Sim. manutenções, né? Então, isso é muito fácil, às vezes, para pacientes que estão eu tenho muito pacientes do interior do estado, pacientes de fora do estado, que a gente vê menos, né, do que o paciente que mora Claro, aqui. Então, abre também uma janela, uma possibilidade para esse paciente tratar, né? Então, claro. alcança esse tipo de público também, Aham. né? Em termos de tecnologia, a gente pode falar que, essa estratégia, né, dos alinhadores é o tratamento ortodôntico mais moderno que a gente tem hoje? Sem sombra de dúvida, tá? Sem sombra de dúvida é o que envolve mais tecnologia. A empresa, principalmente a empresa Invisalign, que foi a desbravadora, digamos assim, a primeira empresa que começou, né? Ela tem já muita tecnologia envolvida nos produtos dela. Então a gente faz o escaneamento digital, né? A gente já consegue mostrar na primeira consulta como vai ficar o sorriso do paciente no final. Então, isso a termos de você conseguir oferecer um trabalho melhor, um produto melhor para o paciente, né? E o paciente ficar muito claro para ele aonde ele quer chegar, dele dar a opinião, porque às vezes a gente, como ortodontista, a gente está muito fixado no que a gente sabe que é o Sim. melhor, que é talvez Hum. o padrão estético. Mas cada paciente tem sua característica. Tem paciente que gosta de um dente um pouquinho maior, um pouco mais comprido. Então a gente tem que alinhar isso com o paciente no início do planejamento. Isso é muito importante para que você alcance os resultados estéticos esperados pelo paciente, né? Eh, em termos ainda, né, de vantagens, né, daquilo que a gente pode apresentar, pelo menos olhando por aqui, vou pedir para o senhor tirar novamente Vamos aí da lá. moldura, isso, e colocar a mão atrás, só para quem está nos assistindo Que mostrar aí aí na quase câmera. invisível mesmo, É, né? né, exato. Ele é mais fácil então para higienizar também, Isso, é né, uma grande essa vantagem. essa questão do dia a dia mesmo na prática, É né. muito mais fácil você colocar um tipo de tratamento desse no dia a dia, como você falou. Então, o aparelho convencional, ele traz aquela demanda de você ter que estar todo mês no dentista, de ter riscos de quebra, de fratura, que Aham. acontece de rotina, né? E esse aparelho, então, ele não tem esses problemas, né? Então, o paciente consegue colocar na rotina dele de trabalho muito mais tranquilamente. E o fato que você citou, realmente, eu não citei antes, a parte da higienização é muito Uhum. importante, porque a gente sabe que movimentação Uhum. ortodôntica ela não combina com inflamação, né? Então a gente tem que estar sempre muito aliado, né? Com o paciente no sentido do paciente cuidar da higienização, manter aquela higienização boa durante a movimentação Uhum. ortodôntica. E quando o paciente consegue remover o aparelho para fazer essa higienização, é muito mais fácil, muito mais Aham. tranquilo de você ter um cuidado geral, né, da saúde durante todo o tratamento ortodôntico. Doutor, mas não corre o risco, de repente, porque ele é muito fácil, né? Encaixou, colocou ali, e se a pessoa, de repente, dado o momento do dia, ela quer tirar o aparelho, Uhum. não esquecer, e aí, enfim, acaba perdendo também um tempo do processo do alinhamento? Exatamente, você está coberto de razão. Então, assim, a gente tem que estar muito alinhado no início do tratamento, você saber passar isso para o paciente Uhum. da importância do uso, né? Compromisso, né? Compromisso, a gente está fazendo uma parceria ali. Eu não consigo resolver seu problema se você não me ajudar. Então, assim, obviamente tem um investimento, né? Então o paciente tem que estar. Normalmente a gente não tem muito problema com o paciente adulto, mas o paciente adolescente é um pouquinho mais complicado, né? Então a gente tem que estar, olha, esse tratamento ele só vai funcionar se você tiver o Aham. uso praticamente o tempo inteiro, né? A gente recomenda um uso em média de 22 horas diárias, aliado ao fato de que você vai estar removendo para comer, né? Então a gente fala, ó, o ideal é remove para comer. Remove, come, escova o dente, escova o aparelho, devolve o aparelho para a boca. Então a gente tem que estar com isso muito bem alinhado com o paciente, senão realmente a gente não consegue entregar o mesmo trabalho que a gente entregaria com a aparatologia fixa. O senhor falou aí sobre faixa etária, né? Mas é para todo mundo? É para todo mundo, tá? No geral. Sempre tem aquelas exceções, né? A gente sempre vai conversar sobre isso. Então, talvez a gente fala de um perfil de paciente, às vezes, que não é Uhum. colaborador. Eu sempre tenho pacientes que chegam na minha consulta e falam, doutor, eu quero tratar, eu achei interessante o Invisalign, mas eu não vou conseguir usar isso. Eu vou esquecer, eu vou deixar quando eu for almoçar, eu vou deixar no restaurante, meu cachorro vai comer. Então, assim, tem alguns empecilhos. Então, ele já me relata isso na primeira consulta e fala, olha, então você é um perfil de paciente para paratologia fixa, né? Nós temos opções estéticas também para paratologia fixa, podemos discutir isso numa outra oportunidade, né? A ortodontia lingual, que é o aparelho colado pela face interna dos dentes, que também é muito estético. Temos aparelhos de porcelana, de safira, né? Que são aqueles aparelhos mais clarinhos. Então, assim, existem outras opções estéticas também, mas que não trazem tantas vantagens como a gente já discutiu aqui do Invisalign, né? Então, Aham. esse paciente estaria caminhando para um outro perfil de tratamento. É quase que uma consulta psicológica antes da definição de qual
Será Exatamente. Tem exatamente que ser um pouquinho psicólogo durante o processo de consulta, sim. também o senhor estava mostrando aí o aparelho, ele tem alguns pontos, marcados no Isso. ma É, é um indica po- pra gente, o que que é isso? exatamente. A gente chama esses detalhes de attachments. São alguns botõezinhos de resina que a gente tem que Uhum, colocar em alguns dentes para facilitar tanto o encaixe, né? Ele vai encaixar muito melhor, ele vai fazer aquele clack no encaixe, né? Então ele encaixa muito para ficar mais confortável. Então, se você tem uma placa que ela é meio móvel, fica soltando, ela não vai perfeito. ser confortável. Então isso faz parte do processo de você deixar ele mais aderido ao dente do Uhum. paciente. E ele também tem algumas vantagens na movimentação. Tá? Ele facilita alguns movimentos ortodônticos. Falando em movimentação, no aparelho fixo é muito comum quem faz a chamada manutenção, né, e aí nas primeiras horas, nos primeiros dias, se queixar bastante, do incômodo, da dor. Como eh, essa nova tecnologia, esses alinhadores invisíveis, eles se comportam também em relação a esse tipo de desconforto? Perfeito. Também a gente pode citar isso até como uma vantagem. Vamos lá, Karina. A gente está pensando aqui que na manutenção ortodôntica tradicional, o tempo normal, né, que foi adaptado para a ortodontia, é que o paciente retorne uma vez por mês, né? Sempre Uhum, foi assim, né? Na uhum. verdade, os estudos mostravam que a cada 22 dias seria o prazo ideal, então foi padronizado mais ou menos uma vez por mês. No caso dos alinhadores, essa troca dos alinhadores, ela é feita, em média, entre uma semana e 14 dias. Então, tem pacientes que trocam toda semana, tem pacientes que trocam a cada 10 dias, mais ou menos essa seria a média. Ou seja, o que isso quer dizer? Que a gente consegue aplicar menos força nessas trocas, porque eu vou estar trocando mais vezes. Então, cada vez que eu trocar a placa que corresponderia a uma manutenção, o paciente vai sentir um pouco, mas menos do que uma vez por mês, entendeu? Se eu estivesse fazendo uma troca uma vez por mês, eu teria que ser mais eficiente, trabalhar um pouquinho mais pesado, digamos É. assim. Então, aquele movimento de ter que, naquela semana do ajuste, privilegiar comidas mais líquidas ou pastosas. A gente tira de letra aí no alinhador, é um pouco mais tranquilo, né, o paciente relata menos incômodo nesse sentido. Quanto tempo, em média, né, essa pessoa ela precisa, investir para ter, de fato, um alinhamento, né, que justifique aquilo que ela está buscando? Certo, vamos lá. Quando a gente fala de problemas oclusais, obviamente nós temos aí uma grande, miscelânea de problemas oclusais que Uhum, o paciente uhum. possui, né. Então Os assim, problemas depende. oclusais são os nascimentos dos dentes, é E, isso? assim, a forma como a posição dentária, digamos assim, Posição, a posição ok. dentária de cada paciente, né, a gente chama de má oclusão, Uhum, quando está fora do lugar, né. perfeito. Então elas continuam iguais, obviamente. Então, assim, a forma de tratamento, ela vai ser inerente a cada caso, né. Então cada caso vai ter o seu tempo, vai ter sua duração, mas se a gente fosse traçar uma média no paciente adulto, vamos falar nesses termos, seria em torno aí de 24 meses, mais ou menos, seria 2 anos. 1 ano e meio a 2 anos seria talvez um prazo médio de tratamento ortodôntico atualmente. Tem aqueles casos que são mais rápidos ali, 1 ano, tem aqueles casos que são um pouquinho mais trabalhosos, aí talvez 2 anos e meio, aí seria mais ou menos o limite dos casos mais complexos. Bom, doutor, como surgiu o seu interesse pela odontologia, né? De que forma isso veio aí na sua história? Bom, nós temos, o nome Prieto, ele é bem conhecido na parte odontológica de Campo Grande, né. A clínica nossa clínica Prieto e Preto, ela já vai completar 40 anos ano que vem, né. Nós já estamos aí preparando algumas festividades nesse sentido, mas assim, meu pai é dentista, minha mãe era dentista, né, toda a minha família, minha irmã é dentista, minha esposa é dentista. Então assim, é muito comum na área odontológica, né, como a gente passa muito tempo junto na faculdade, a gente acabar se reunindo com dentistas, né. Então a gente já está nessa aí há bastante tempo, né? A clínica tem bastante experiência em todas as áreas, né? A gente sempre foi mais, teve um foco maior na ortodontia durante muito tempo, mas atualmente, já há mais de 10 anos, a gente já trabalha com todas as especialidades, porque é muito importante a gente poder oferecer para o paciente todos os tratamentos na clínica. Dificilmente, atualmente, isso mudou um pouco, né? Então, atualmente, a pessoa quer vir no consultório e ela quer que todos os seus problemas sejam resolvidos. Então, é difícil você. Ah, eu posso resolver esse problema, mas esse problema eu não posso, vou ter que te mandar para um outro lugar. Então, a gente, unido a essa repercussão, a esse pedido do paciente, a gente oferece na nossa clínica já todas as especialidades. Então, desde os implantes, tratamento de canal,
estética, aquelas lentes de contato que não estão em voga atualmente, né? A parte ortodôntica, obviamente, ainda é a nossa referência, né? Então, a gente tem esse trabalho já há 40 anos na clínica. Obviamente, eu não estou há 40 anos aí no consultório, mas a família está, então a gente já tem a clínica já com o nome aí a zelar, digamos assim, pela odontologia do Mato Grosso do Sul. Vai passando aí por gerações, Isso, então, né? exatamente. Bom, dando então mais essa dica e informação também para quem está nos acompanhando, qual é a pergunta que essa pessoa que de repente ainda está em dúvida, né? Seja adulto ou adolescente, ou ainda os pais pensando nas crianças, né? Ah, qual é a pergunta que essa pessoa realmente precisa fazer para justificar? Eu acho que esse pode ser um caminho para mim, os alinhadores invisíveis. Eu acho que quando a gente pensa assim, a gente tem que pensar sempre que acho que o mais importante talvez seja a pessoa fazer primeiro uma avaliação do seu caso, né? Porque a gente é muito comum na odontologia em geral o paciente vir buscando uma solução para algum problema e quando a gente passa a solução, às vezes não é exatamente o que ele quer, ou o tempo, ou a parte de orçamento. Às vezes ele não prefere postergar essa decisão. E quando a gente recebe depois o paciente novamente, a gente percebe que aquilo evoluiu de uma forma muito ruim para o paciente, trazendo outros problemas derivados de não ter tratado aquilo precocemente, né? Então, precisa se abrir os olhos para esses problemas bucais desde de criança, Sempre, né? né? Então, assim, é muito claro em todas as áreas. Se você é muito mais fácil você prevenir, é muito mais barato você prevenir do que depois você, obviamente, remediar. Então, liga seu alerta nesse sentido, para levar as crianças mais cedo para fazer uma avaliação, né, por um especialista na área, obviamente, né, e também, né, nas áreas mais comuns. O paciente normalmente vai buscar odontologia pela dor, né? Então, o paciente já chega muito tarde para a gente. A gente, quando a gente consegue agir antes, trabalhar no paciente previamente, a gente tem um resultado muito melhor, tanto estético quanto funcional e também de satisfação para o paciente. Então, pensou em ir no dentista, vai. Não demore, não espere dar o problema aumentar, né? Porque a gente vai conseguir entregar um trabalho muito superior quando a gente recebe esse paciente previamente, digamos assim. É isso, né? Falando em saúde, a prevenção sempre é o primeiro, Sempre né, primeiro passo. caminho, sempre o primeiro passo. Quero agradecer muito a sua gentileza. Nós conversamos com o cirurgião dentista Lucas Prieto, que falou aqui para a gente sobre uma novidade aí, e especialmente, né, falando sobre essa tecnologia que hoje é considerada, então, a mais moderna da atualidade aí no mundo da odontologia, que são os alinhadores invisíveis. Muito obrigada, doutor. Eu que agradeço, Karina. Nos vemos outras oportunidades. Isso aí. A gente vai fazer uma pausa, hora do intervalo, na sequência notícias nacionais e muito mais informação de Mato Grosso do Sul para você. Até já.